Função exponencial, como o nome está falando, para determinar crescimento populacional, ou seja, a população ela cresce em ordem exponencialmente, certo? Se a população cresce em ordem exponencialmente, o que eu tenho que saber? Que a minha função, a cada tempo que passa, ela cresce mais. Por isso que eu não acredito em reencarnação. Por que eu não acredito em reencarnação? Se a humanidade está crescendo em forma exponencial, como é que vai ter espírito quebrando em dois, espírito dividindo, espírito separando? Opa, desculpa aí. De vez em quando ele aparece. Mas é isso que eu quero dizer. Não, opa, até arrepiei aqui agora. Então não existe esse negócio. Toda a humanidade cresce em quê? Em forma exponencialmente, certo? Que a humanidade ela cresce em forma exponencialmente. E o que é uma função exponencial? É uma função do tipo f de x igual a a elevado a x, saindo num domínio real para um contra domínio real. Isso significa o quê? Que toda vez que eu tenho esse a, ele nunca vai ser negativo, nem 0 e nem 1, ou seja, será todos os positivos diferente de 1. Por isso que A pertence aos reais mais estrela menos quem? 1. Toda vez que esses A meu tiver entre 0 e 1, a minha função ela é decrescente. Então se eu tiver 0,5 elevado a x, 1 meio elevado a x, 1 terço elevado a x, nesse caso aqui, ó, a minha função vai ser o que? Decrescente. E toda vez que a minha função estiver acima de 1, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x, ela vai ser o que? Crescente. Então eu quero determinar meu gráfico. Então, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Como 2 é maior que 1, ela vai ser o que? Crescente. Então vem aqui, ó, 2 elevado a x. O que eu faço? Menos 2 elevado a menos 2. Então vem aqui, ó, 2 elevado a menos 2. Como eu havia explicado para vocês no vídeo, expoente negativo pH, acessa aí se você não sabe, 2 elevado a menos 2 é 1 meio elevado a 2, que vai dar quanto? 1 quarto. Então vem aqui, ó, 1 quarto. 2 elevado a quanto? A menos 1. Então vem aqui, ó, 2 elevado a menos 1. Então seria o quê? 1 meio elevado a 1. Vai dar quanto? 1 meio. Vem aqui, ó, 1 meio. Vem aqui, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, 1. Então vai dar 1 aqui. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Então vem aqui, ó, 2, 4. Depois que eu montei meu gráfico, então aconteceu aqui, ó, no meio os pontos, ó, 1 quarto, meio, 1, 2 e 4. Então acontece o que? Eu tenho uma função exponencial nos pontos. Agora é só ligar. Menos 2 deu quanto? 1 quarto. Então, ó, menos 2, 1 quarto é a metade da metade de 1. E aqui seria o meio. 1 quarto é a metade da metade. Ó. Então vai dar o que? 2 elevado a menos 1 quarto. Depois eu tenho quanto? Menos 1 elevado ao meio. Então vem aqui, ó, metade, ó, menos 1 elevado ao meio. 0, ó, ligou a quanto? Em 1. 1 elevado a 2. E 2 ligou a quanto? A 4. Então eu sei o que? Que é uma função crescente. Então olha só como é que vai ficar meu gráfico. Ó. Então é por isso que eu falo para vocês que eu não acredito. Se a cada vez a humanidade vai crescendo mais, no início da humanidade tinha menos gente no mundo, então acontece o quê? Não tem como hoje ter mais encarnação do que antigamente. Então quer dizer o quê? Isso é uma... Sério, gente? Existe sim, desculpa. Então toda vez você tem que saber que a função exponencial ela é uma função crescente. Então agora eu tenho aqui, ó, f de x igual ao meio elevado a x. O que eu vou fazer? Novamente substituir aqui, ó, x igual a menos 2. Então vai ficar aqui, ó, 1 meio elevado a menos 2. Inverte, vai dar o quê? 2 elevado a 2. Vai dar quanto? 4. Então para menos 2 deu 4. Para menos 1,
1 meio elevado a menos 1 vai dar quanto? 2 elevado a 1, que vai dar 2. Para 0, 1 meio elevado a 0 vai dar quanto? 1. Para 1 meio elevado a 1 vai dar 1 meio. Para 2, 1 meio elevado a 2 vai dar quanto? 1 quarto. Então olha só, então a função exponencial, gente, nesse caso, ó, entre 0 a 1 ela deu decrescente, ou seja, teve um decrescimento. Então para menos 2 deu 4, então, para menos 2 deu 4. Para menos 1 deu quanto? Para menos 1 deu 2. Para 1, para 0 deu 1. Para 1 deu quanto? 1 meio. E para 2 deu 1 quarto. Então ela vai fazer o quê? Um decrescimento, ou seja, toda função exponencial ela pode ser crescente quando meu A é maior que 1 e decrescente quando meu A está entre 0 e 1. Se você assistir esse vídeo às meia-noite, você vai ter uma surpresa. Então acesse